O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 8º, livro 2, Emancipação da Alma, Letargia, Catalepsia, Morte Aparente. Na pergunta 422, os letárgicos e os catalépticos geralmente veem e ouvem o que se passa ao redor deles, mas não podem manifestar-se. É pelos olhos e ouvidos do corpo que isso acontece, né? Eles ouvem pelo ouvido e muitas vezes sentem, né? Veem pelos olhos físicos. A resposta é não. É pelo espírito que está consciente, mas impossibilitado de comunicar-se. Então, o espírito, né, está naquele estado de letargia ou de catalepsia, ele está liberto da matéria física, parcialmente, e aí é em espírito que ele ouve, ou vê, ou percebe as coisas, né? Na pergunta 422A, por que não pode comunicar-se? Porque a isso se opõe o estado do corpo, quer dizer, o corpo está no estado cataléptico ou letárgico. Esse estado específico dos órgãos dá-lhes a prova de que há no homem outra coisa além do corpo físico, que neste caso não se manifesta, né? Não consegue se manifestar. Não obstante, o espírito continua a agir. Então, letargia e catalepsia, uma parte aqui. Perda temporária da sensibilidade e do movimento, né? Algumas diferenças aqui. As características. Suspensão das forças vitais. Na letargia é geral, então a suspensão das forças vitais. Seria uma morte aparente. Já a suspensão das forças vitais na catalepsia, ela é localizada, é mais ou menos extensa, paralisia, vamos dizer assim, né? A característica de manifestação da inteligência na letargia não existe, é inexistente. Já na catalepsia, ela é livre. A causa na letargia, ela é natural. A causa já na catalepsia é natural ou pode ser também magnética. Na pergunta 423, na letargia, o espírito pode separar-se totalmente do corpo, de forma a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, visto que as funções orgânicas continuam a processar-se. A vitalidade permanece em estado latente, como na crisálida, e que não se extingue, né? Não termina ainda. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto ele viver. Uma vez os laços rompidos realmente, né, pela morte, a morte real, e pela desagregação dos órgãos, a separação será completa e o espírito não volta mais. Quando o homem aparentemente morto volta à vida, é porque a morte não foi consumada, né? Está no estado lá da letargia. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, quer dizer, no momento exato, certo, poder-se-á reatar os laços prestes a se romper e restituir a vida, né, a um ser que definitivamente morreria sem esse atendimento? A resposta é sim, sem dúvida, isso é possível. E há provas disso cotidianamente, né? O magnetismo é muitas vezes, nesse caso, um poderoso meio, porque dá ao corpo o fluido vital e que era insuficiente para manter o metabolismo dos órgãos. Fluido vital aqui é uma parte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia
das espécies e não constante nos vários indivíduos da mesma espécie. Então, cada um de nós tem uma quantidade de fluido vital, né? Às vezes, quando estamos doentes, isso está mais enfraquecido. Há os que estão saturados desse fluido vital, enquanto que para outros ele falta, né? É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos, de vida superabundante, e outros incapazes de entreter toda a vida, né? O fluido vital se transmite num indivíduo para o outro através do passe magnético, do passe misto, né? Aquele que o tem em maior quantidade pode dar-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar a vida prestes a terminar, né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável, né? Elas diferem no sentido que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, como se fosse uma morte mesmo, né? Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que permite não confundi-la com a morte, né? A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo: letargia, catalepsia e morte aparente.